Olá, meus amigos, minhas amigas. Agradeço muito àqueles que estão aqui nos prestigiando, àqueles que se inscreveram neste canal. Hoje nós vamos falar de raiva e prazer. São apontamentos desse livro fantástico, escrito pelo Espírito Hamed, Renovando Atitudes, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E Hamed nos explica que nós possuímos emoções, formações psíquicas que vêm lá do reino animal. Escreve Hamed: na investigação profunda da raiva, do rancor ou da ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade, espontâneos e inatos na psique humana. Espontâneos, vem assim de uma forma automática, e inatos, porque nascem conosco. E fazemos parte da natureza. Tudo na natureza foi criado com um objetivo, uma função. Portanto, nada do que está em nós está errado. O que acontece é que muitas vezes nós usamos mal, ou seja, não aprendemos a usar convenientemente, equilibradamente as nossas emoções. Os animais, eles têm o impulso do ataque ou da defesa. É um instinto de destruição que faz parte da lei de preservação, de sobrevivência. E também nós temos esse impulso, que adquirimos lá no reino animal. Mas o que acontece? Hoje, a raiva é confundida com crueldade, violência, vingança. Mas a raiva é um estado de alerta, nos leva a um estado de alerta. A raiva é uma energia emocional que aguça os nossos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, para que a gente possa se precaver do perigo. Então a raiva é esse impulso natural que nos dá uma maior percepção, que aguça o nosso raciocínio, nos leva a esse estado de alerta para que possamos enfrentar os perigos. A raiva tem essa função de estimular a defesa ou a fuga diante de uma situação de risco. E a raiva ativa também os nossos desejos de realização, nos leva a agir. Por quê? Porque combate a timidez, o constrangimento, encoraja a pessoa a se colocar no meio social. Então a raiva, é uma emoção, é esse movimento para fora, que sobe lá do inconsciente, que emerge. E explica Hamed, diante de um estado de prazer ou dor, numa situação que nos dá prazer ou dor, surgem as emoções. Existem as emoções de construção, então simpatia, afeto, que é uma antecipação do prazer. E as emoções de destruição, a raiva, a irritação, que é uma antecipação da dor. Hamed escreve: destruição e construção, isto é, raiva e prazer, são os grandes impulsos de onde derivam todos os demais impulsos da nossa psique. Então, o instinto de construção, o instinto de destruição são as fontes primitivas, às quais todo o processo da nossa vida está ligado. Por isso que é muito importante controlar, esses impulsos e direcioná-los bem para um curso melhor ou pior da nossa existência, se não soubermos direcioná-los bem. Então, saber controlar e direcionar os impulsos primitivos é questão de
exercitar. Muitos adultos têm uma visão preconceituosa do que é a raiva, né? Então a raiva é algo condenável, inadmissível. Muitos adultos forçam as crianças a se adaptarem, né, às circunstâncias para que elas estejam bem comportadas à maneira deles. E aí a criança, reprimindo as suas emoções, não aprende, né? Não as exercita e não aprende a comandar essas importantes e primitivas emoções, porque não lhes é permitido exercitar. Tipo assim, né? Não pode chorar, não pode gritar, não pode ter raiva. Quando a criança é proibida de expressar a sua raiva ou o seu prazer, né? Para que tanta alegria? Fica quieto, né? Ela se sente indefesa, ela acaba assim se tornando tímida, medrosa, passiva, apática. Muitas vezes carrega sentimento de culpa. E essa raiva contida acaba se somatizando. Ela se aloja em determinados órgãos do nosso corpo físico e surgindo as doenças físicas. Então, no extremo oposto da repressão da raiva está o descontrole dessas energias. Aí a pessoa entra em crises de fúria ou ela tem predisposições ao suicídio por conta, né, de não aceitar a situação em que se encontra, ou desenvolve desvios sexuais ou fobias e vários outros transtornos mentais. É muito importante entender que a raiva é um impulso natural e todas as vezes que somos incomodados ou defrontados com algum agressor, esse impulso da raiva vai emergir, vai surgir, é automático, nos levando a esse estado de alerta, de vigilância, para nos defender do que pode nos destruir. Faz parte da nossa natureza. O importante é o que fazemos com a raiva ou com o prazer. E os espíritos mais amadurecidos emocionalmente aprenderam a controlar os seus impulsos instintivos, né? Eles aprenderam a canalizá-los assim de uma forma mais adequada, mais coerente. O prazer e a raiva são dois impulsos fundamentais. No caso de espíritos mais evoluídos, eles conseguiram depurar esses impulsos fundamentais. Então, as atividades eróticas, violentas, elas se transformam em atividades afetivas, em proatividade, em determinação. A agressividade, nesse caso, o erotismo, é canalizado para as artes, para os esportes, para o voluntariado, né, no trabalho assistência social. Freud deu o nome de sublimação a essa, né, transformação. Hamed fala que transformar o impulso destrutivo não significa anulá-lo ou assim, extingui-lo, mas transformá-lo, transmutá-lo, como Freud diz, sublimá-lo. Transformação. Trans significa através de. Forma é o modo como algo se manifesta. Transformação, ação, agir. E o Hamed explica que através de novas ações nós mudaremos as formas pelas quais essa nossa raiva se manifesta, sem todavia aniquilá-la ou exterminá-la. E Espírito Hermance Dufour também nos ensina que nós não matamos o nosso homem velho, a nossa mulher velha, aquela pessoa que não queremos mais ser, a nossa sombra, as nossas imperfeições morais. Nós não matamos, nós transformamos.
E aí a importância de analisar-se, aceitar-se com amorosidade e transformar-se. Amigos queridos, a luz do Mestre, a paz do Mestre nos envolva sempre.